E aí pessoal, suave na nave, dando continuidade aqui na nossa série de geometria analítica. Agora iremos trabalhar o terceiro caso aqui da distância entre retas, né, em relação às posições relativas dela, que é o caso das retas elas serem reversas, certo? Bom, bora lá. Terceiro caso, as retas serem reversas. E essa aqui vai ser um pouquinho mais difícil, viu? As retas são reversas. Um pouquinho não, bem mais difícil no sentido da construção da coisa, tá? Depois o resto se explica como fosse resolver um probleminha. Bom, se as retas são reversas, o que a gente vai considerar? Vamos considerar algumas coisas. Bora lá. Primeira coisa, eu vou considerar aqui um plano 3D, né? Plano tridimensional, em que nós temos x, y, z e os vetores básicos de j, k, respectivamente, para x, y, z. Perfeito? Bom, bora lá. Primeiro, eu vou ter retas que são reversas. Para que eu tenha uma reta, por exemplo, R, eu tenho que definir um ponto, certo? Eu tenho que definir uma distância entre dois pontos, eu tenho uma reta R, certo? Bora imaginar que aqui eu tenho uma reta R. Esse aqui é o vetor diretor da reta R, que eu vou chamar de vetor U, certo? Eu vou ter um ponto P1 pertencente a essa minha reta. De forma análoga, eu vou ter a seguinte coisa, saca só, pessoal. Eu tenho que ter uma reta que é reversa, né? Então, bora imaginar a seguinte coisa, não é assim não. O que a gente vai fazer aqui é fazer algumas manobras aqui, tá? E essas manobras vão ser exatamente assim, ó. Saca só, pessoal. A partir disso, nós conseguimos construir como eu posso dizer aqui para vocês, a gente consegue construir um plano que é um paralelepípedo, certo? E por que eu construí esse plano? Inclusive eu vou ter que, infelizmente, eu vou ter que recorrer a apagar isso daqui, para que eu consiga puxar o desenho para baixo. Calma aí, pessoal. Consegui puxar aqui o desenho para baixo. Escrever aqui em cima. Calma. As retas são reversas. Por que eu construí esse plano 3D? O que acontece? Esse planozinho aqui paralelepípedo, né? Porque se nós pegamos esse ponto P2 e passamos por ele uma reta, era pra ser uma reta, né? Mas calma aí, pessoal, que estão tirando onda com a minha cara aqui. Pronto. E passamos uma reta por esse vértice desse meu paralelepípedo. Observe que essa reta S é reversa à reta R, certo? Enquanto uma ela vai estar ali contida em um plano, certo? A outra ela não está contida num plano. Perfeito? Então, a gente considera basicamente isso daqui. Ou seja, a reta R e S são retas reversas. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter um vetor V direcionando essa aresta aqui, que vai ser um vetor dessa outra reta aqui, que eu posso considerar, certo? E o que vai acontecer é a seguinte coisa, pessoal, saca só. Se eu interligo o ponto P2 ao meu plano, que é esse plano aqui determinado por esses dois vetores, eu tenho que é perpendicular, aí caracterizando uma reta reversa. Se eu interligo e eu traço P1, P2 como um vetor, eu tenho a seguinte coisa, eu tenho um vetor P1, P2. E aqui eu tenho o vetor V. Qual é a distância entre retas reversas? É exatamente essa distância D aqui, né? Que eu tracei, de P2 à base do plano. Por quê? Porque, basta tu pensar. Se eu pego aqui um ponto pertencente da minha reta e interligo para baixo a base do meu plano, então é a distância entre essa reta e essa daqui. Concorda? Beleza. Então, como que a gente iria calcular essa distância? É agora que vem a sacada do jogo. Porque vai ser, no caso,
desta seguinte forma. Vamos lá. Pessoal, isso aqui, essa construção, a gente já viu anteriormente. A gente sabe que eu posso calcular o volume dessa minha figura. Como? A área da base vezes a altura. Qual é a área da base? Por isso que eu determinei esse vetor V e esse vetor U. Né? O vetor U que passa por essa reta, por causa que as retas são reversas. Então, beleza. Mas eu tenho um vetor V, eu tenho um vetor diretor da minha reta R, que então determina a seguinte coisa. Volume de uma figura é a área da base vezes a altura. Ou seja, é eu projetar essa área da base pela altura, certo? Pela altura. Então, eu obtenho o volume da minha figura. Né? Uma projeção ali, né? Plano de Cavalieri, né? Então, beleza, área da base vezes a altura. Quem é a área da base? É representada pelos vetores do produto entre os vetores U e V. Porém, como eu não estou caracterizando o quê? Eu não estou caracterizando as características vetoriais do vetor produto, então eu tenho que considerar em módulo, né? Porque até então essa ideia de volume área da base vezes a altura é para grandezas escalares. Bom, mas obviamente você consegue obter aqui, ó, se você percebe, o produto vetor entre o vetor U e o vetor V, que inclusive ele coincide com a altura de uma das arestas, né? Então, ó, o que a gente pode fazer? Volume é módulo do produto vetorial entre o vetor U e o vetor V, que é a área da base, vezes a altura. A altura é a que eu quero obter, que é esse D, tá? É essa altura que nós estamos nos referindo, tá bom? E o que tem outro jeito de obter esse volume? Tem sim. Qual é o outro jeito de obter o volume? É exatamente como eu acabei de fazer. Observe o que, pessoal? Que eu posso obter pelo módulo dos vetores do produto vetorial resultante entre três vetores, ou seja, um produto misto. Entre o vetor U e o vetor V, eu obtenho aí a altura. E o vetor que interliga os dois pontos, certo? Das retas, o vetor P1 e P2. Certo? E agora eu posso substituir e eu tenho a distância entre essas retas reversas como exatamente resultante disso daqui, ó. Perfeito? Pronto, pessoal. Sendo que, como eu disse para vocês, é bem mais trabalhoso resolver um problema desse tipo. Por quê? Porque você vai ter que fazer o produto misto e depois tem que fazer ainda o produto entre dois vetores usando aqueles cofatores, né? Usando a ideia dos determinantes. Então é bem mais trabalhoso sim você tá resolvendo isso daqui, tá? É bem mais trabalhoso. Certo? Então o que a gente pode fazer seria fazer um exercício disso. Mas eu não vou mentir pra vocês, tô com preguiça. Então acho que eu vou pular pra vocês, que eu quero continuar logo essa série, que o fundamento dessa série é só uma fundamentação teórica. Exercício você vai fazer no livro. E só tem problema resolvido, então também perde a graça. Tem uns problemas propostos que é no final do capítulo, mas como são tantos problemas propostos, termina que fica inviável para ir fazendo em vídeo e demora muito por causa dos determinantes, enfim. Então vou fazer basicamente esse vídeo aqui foi para retas reversas. E a gente vai abordar mais um tópicozinho teórico. E no próximo vídeo a gente aborda mais alguns tópicos. Bom, para finalizar o vídeo, a gente vai abordar sobre o seguinte tópico. A gente viu sobre as retas reversas e agora vai ver distância de um ponto a um plano. Ou é melhor resolver um exercício? É melhor resolver um exercício. Vai, pessoal. Para não dizer que ficou sem exercício. Bora lá, um exercíciozinho. Reta R, ó. É bipolaridade, né, pessoal? Enfim, é só pra falar que ficou completozinho o vídeo. Teve um exercício de exemplo. Y igual a 1. Agora isso aqui é problema resolvido, tá, gente? Então tem a resposta ao gabarito no livro. X mais 2, Z menos 4 sobre menos 2. E a reta S, que tem a equação vetorial x igual a 3, y igual a 2t menos 1, está usando como parâmetro t, ou seja, é explicitado um x e um yz, beleza, um t mais 3. Bom, primeira coisa, vamos lá, a interpretação das informações. O vetor diretor da reta R é qual? Bom,
x aqui, neste caso, ele foi ocultado. Ele está sendo utilizado como parâmetro? É a seguinte pergunta. Bom, o que nós temos aqui é a seguinte coisa, uma relação entre x e z, certo? Bom, y neste caso aqui, ele não tem coeficiente angular, ou seja, zero. Aí vai considerar como zero, tá bom? A gente considera como zero. O x, que é o primeiro ali, observe que z pode ser utilizado como parâmetro. O x, então, se eu multiplico por menos 2 ambos os lados, observe que é menos 2, no caso do x. Do x não, né? Do z é menos 2. Lembra que o que fica aqui embaixo no denominador é o coeficiente, né? Nesse caso, o z é menos 2. E o x vai ser o próprio 1, que é o que está interligado a ele. O vetor diretor, por sua vez, o ponto da reta S, da reta R, ponto da reta R, vai ser x0, certo? Não, x aqui, menos 2, né? Menos 2, perdão. y1 e z4, né? Tem que ver seus sinais. Vetor diretor da reta S vai ser o quê? 0 em x, 2 em y, menos 1 no outro, e o ponto da reta S será 3, menos 1, 3. 3 menos 1 e 3. Aqui a gente não inverte os sinais não, nessa forma. Bom, feito então extraídas essas informações, você percebe que não existe coeficiente que multiplica e transforma um vetor no outro, ou seja, não são perpendiculares, não são paralelas. Só sobra o terceiro caso, meu querido amigo, que é elas serem reversas. Se elas são reversas, você resolve dessa seguinte forma. Ou seja, a distância entre a reta R e a reta S é o módulo do vetor diretor de cada reta. 1, 0, menos 2. Aliás, eu vou colocar aqui como VR, VS, e os pontos, os vetores pontos ali entre elas, que vai ser PR e PS, vai ser 3 menos 2, vai ser 5, né? Vai ser ali o vetor, né? PR e PS. Deixa eu escrever assim, PR e PS. E o módulo disso, isso tudo sobre o produto vetorial entre VR e VS. Certo, pessoal? É basicamente assim que a gente resolveria. Bom, vou deixar como exercício para vocês. Me digam a resposta disso daqui. Tudo isso pra morrer na praia, né? Enfim, tô com preguiça, vocês resolvem aí. Mas isso aqui é basicamente você fazer o produto misto aí, que é você colocar no determinante as coisas e fazer teorema de Laplace e fazer o produto vetorial por cofatores entre VR e VS, certo? Bom, fiquem com Deus.